então, que ela adquire essa enzima. Quando eu crio remanescente de quilomicron, quem que eu boto nele? Ah, ApoE. A ApoE. E a ApoE tem função de quê? Ligante de receptor. Ligante receptor. Tá ela aqui entrando, ó. ApoE. Então, quando ele é degradado nos tecidos lá adiposo e no tecido muscular, ele já vai para o fígado com a proteína, com a ApoE. Porque o que ocorre? O tecido muscular e o tecido adiposo, eles degradam uma parte do triglicerídeos. Não consegue degradar todo o triglicerídeo do quilomicron. Uma parte dele sobra. A parte que sobra forma quem? O remanescente. Oi, Irineu, então o conteúdo do remanescente é o triglicerídeo e não o ácido graxo. Não, triglicerídeo, perfeito. Por quê? Porque a LPL que eu tenho presente no tecido muscular e no tecido adiposo não dá conta. Concorda que eu tenho que atender uma necessidade do meu músculo e do meu tecido adiposo? Chegou uma oferta muito maior do que eles precisam. Então, aquilo que foi degradado em ácido graxo e glicerol, o tecido muscular e adiposo pegaram. Mas aquilo que eles não precisam seguiu o caminho, certo? Só que naquele momento formou-se uma nova o quê? Uma nova, né? Vamos pensar assim, né? Uma nova lipoproteína, que eu chamei de quê? Remanescente. Eu preciso que essa lipoproteína vá para onde? Para o fígado. Só que para entrar no fígado, ela tem que ter quem? A ApoE. Ok? Chegou no fígado, a ApoE fez o quê? Entrou. O que o fígado vai fazer com esse triglicerídeos aqui? Vai dar conta de comer ele todo? O que vocês acham? Não. Não. Uma parte usa, uma parte ela vai ser exorcitada. Como? Quem que é esse cara aqui? Outra lipoproteína. Qual é o nome da outra lipoproteína? VLDL. Só que a VLDL ela tem majoritariamente quem? Triglicerídeo. Só tem triglicerídeo? Não. Mas ainda tem muito o quê? Triglicerídeos. Veio da dieta esse aqui? Não. Não. Filho. Beleza. Quem que vai clivar esse cara? Novamente, eu vou botar quem aqui? LPL. A ApoC2. Que a ApoC2 vai fazer o quê? Uma parte vai fazer o quê? Vai encontrar com a LPL. Novamente, vai degradar. Uma outra parte que não foi degradada, ok? Então vai encontrar a LPL, que não vai dar conta de degradar tudo ainda, vai formar quem agora? IDL. IDL. O que o IDL faz? Volta para onde? Pro sangue? O IDL é uma coisa importante. O IDL ele vai seguir dois caminhos. Ele vai encontrar com quem? Com a lipase novamente. E tem uma outra enzima que é sensível ao hormônio. Como é que é o nome dela? A lipase triglicerídeo hepática. Ok? Beleza. Então, uma parte vai sofrendo o quê? Uma parte vai sofrer mais degradação, não é isso? A outra parte volta para onde? Então, aqui eu tenho ApoC2 também, né? E tenho quem aqui? Apo. Como é que é o nome da Apo dela? Não é ApoE, não. ApoB. ApoB100. Não, ApoB100 é da LDL. ApoE mesmo. Beleza. Esse cara chegou aonde? Entrou aonde agora? Entrou no... Uma parte veio para o fígado, ok? Uma parte veio para o fígado. A outra parte que está sofrendo degradação no sangue vai virar quem agora? LDL. LPL. Agora é LDL. Concorda? Agora virou a LDL. Por quê? Porque até agora eu estou degradando o quê? O que eu degradei até agora? Triglicerídeo. Mas só tinha triglicerídeo dentro do artista? Não. Não.
Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho uma molécula menor. Olha bem no desenho do início, ó. Olha aqui. Olha que legal. Ó, eu vim degradando o que aqui, ó? Triglicerídeo. Agora sobrou quem aqui? Esse carinha aqui, Colesterol. que é o colesterol. Então, agora, o que ocorre? E o LDL surge aonde, pessoal? No sangue. No sangue. Então, surge agora onde no sangue? LDL surge no sangue. O que tem dentro da LDL? E quem que eu vou botar aqui? APO o quê? ApoB100. Tudo bem? O que é a ApoB100? Qual é a função dela? Ligante de receptor. Quem que vai levar ele para onde? Para o Fígado. fígado. Vai interagir com o seu ligante. Qual é o nome do receptor dele? LDL receptor. Muito bem, isso aí. O que ocorre? O LDL, então, que tem o que dentro dele? Colesterol. Ele encontra o seu receptor e entra no fígado. Beleza. Depois que o LDL receptor botou, depois que o receptor botou o LDL para dentro, o que o receptor faz? Volta para aqui, concorda que ele volta? Ó, veio aqui, ó, tá aqui o ligante, não tá? Entrou, entre os dois, não entre os dois? Entrou a lipoproteína LDL junto com o receptor. O que o receptor faz depois? Ele volta para cá, ó. Por que o receptor tem que voltar? Para receber mais LDL. Para tirar o cara do sangue, concorda? Só que aí, agora começam as questões aí também que pode cair. Até aqui foi? Aonde que está esse resuminho? Pode falar. E o HDL? Calma, vamos chegar na HDL. Esqueci dele, né? Beleza. Antes de chegar na HDL, deixa eu ver se eu já cheguei nele. Não. Antes de chegar nele, eu quero falar desse caso clínico aqui do Thiago. Ó. Existe uma proteína. O que essa proteína faz? Existe uma proteína chamada PCSK9. Eu preciso saber o que significa a sigla? Não. O que essa proteína faz? Ela não deixa o receptor de LDL voltar para onde? Da membrana. Pessoal, isso aqui é importante demais, dá conta para a prova. Então, o PCSK9 é uma proteína que ela não deixa o receptor de LDL voltar para onde? Se eu tiver muita PCSK9, o que vai acontecer com o LDL? Vou ter pouco receptor, aí o LDL não vai entrar. E se ele não vai entrar no fígado, Vai ficar alto no sangue. ele vai acumular no sangue. Isso aqui é importante para a prova. Ok? O que No caso, essa proteína não deixa o receptor de LDL voltar para a membrana. Tudo que a gente está falando aqui, você está certo. Só tomar um cuidado, que às vezes eu fiquei muito tempo pensando assim, quando eu tenho o PCSK9, a proteína não volta. Só que não é assim. O que ocorre? Se eu tiver, todo mundo tem a PCSK9. Todo mundo tem. Só que se eu tiver uma produção exacerbada de PCSK9, o que vai acontecer? Ela vai clivar muito mais receptor de LDL do que deveria. Então, quando eu tenho uma condição muito alta de PCSK9, por exemplo, quando eu tenho o quê? Um problema genético. Imagina que eu tenho muito mais PCSK9 do que eu deveria ter. O meu gene, que deveria estar sendo inibido para produzir essa proteína, está produzindo o quê? Muito. Entende? Então, assim, quando eu tenho muito PCSK9 além do que eu deveria, eu vou ter menos receptor. Se eu tenho menos receptor de LDL, o que vai acontecer com o LDL? Vai acumular no sangue. Entende? E aí, o que o PCSK9 faz, então? Diminui a reciclagem de quem? Do receptor. O que é reciclagem?
Ele voltar para a membrana. Ele voltar para a membrana. Então, se eu tenho... Isso aqui é a prova importante demais da conta. Como é que ele vai perguntar isso daqui? Com quem... Ele vai perguntar essa história. O que o PCSK9 faz? Aí você vai dizer, ele recicla, ele impede a reciclagem do receptor de LDL que interagiu com a ApoB100. Não é isso? E aí o receptor faz o quê? Se eu tenho muito PCSK9, eu tenho pouco receptor de LDL, eu vou ter muito LDL aonde? No sangue. Ah, mas por que isso acontece? Genética. Já viu aquelas pessoas que têm colesterol alto? A minha esposa, por exemplo, ela tem problema de colesterol alto. A família toda tem. Pode ser um dos motivos, entende? Tem muito mais PCSK9 do que deveria ter. Fala, alguém levantou a mão? Foi? Tranquilo, pessoal? E aí, quando o Tiago fala assim, e o que o medicamento que ele produz anticorpo contra a PCSK9 faz? É como ele pode perguntar na prova. Ele vai dizer, a PCSK9 é uma proteína que está associada à reciclagem do receptor de LDL. Se eu tenho um medicamento que ele produz anticorpos contra essa proteína, o que acontece? Aí eu vou ter o que agora? Menos quem? Menos PCSK9 e uma maior quantidade de receptor voltando para a membrana. Mais receptor, isso aí. Se eu tenho mais receptor, menos quem? Menos LDL no sangue. Menos LDL no sangue. Então isso aqui já começa a dar origem a fármacos. Tem fármaco que faz isso? Esse aqui, ó. Oi, Irineu. Fala. Tem algum caso clínico onde a pessoa tem alguma alteração genética e ela não produz receptor de LDL por alguma razão, sem a ver com PCSK9? Então, tudo, assim, de cabeça eu não sei, essa parte eu não sei, tá? Mas quando a gente começa a entender, por isso que o Thiago ele é tão interessado nessa parte de mecanismo de ação. Porque quando a gente entende o mecanismo de ação, eu fico muito feliz. É o fato de você fazer uma pergunta dessa. Que você já começa a entender agora o que pode levar uma pessoa a ter um colesterol alto no sangue, mesmo ela não se alimentando o quê? Não sendo uma pessoa obesa, sabe? Então, assim, isso aí... Então, assim, aí começa a gente a entender o quê? O que os fármacos fazem. Olha essa questão que ele botou lá no de vocês, na tarefa de vocês lá, ó. Olha o que ele botou. Olha como é que isso poderia cair na prova. Desse jeito aqui, ó. Vai contar uma história imensa e vai me perguntar assim, ó, explique a participação da PCSK9 no ciclo do receptor de LDL. Dá pra gente matar? Agora dá, não dá? Como é que eu respondo isso daqui? A proteína PCSK9, ela impede a reciclagem do receptor de LDL, reduzindo o retorno do mesmo para a membrana, né, para a parte externa do fígado. Dessa forma, eu vou ter menos interação com quem? Com a apolipoproteína da LDL, que tem que nome? ApoB100. Logo, eu vou ter menos interação com a ApoB100, eu vou ter um acúmulo de LDL no sangue, gerando um problema, uma doença. Como é que é o nome dessa doença? Hipercolesterolemia familiar. Então, assim, imagina que tem uma pessoa lá que não tem... Porque quando a gente fala aqui... Cadê o colega que perguntou aí? Pergunta muito legal. Quando a gente fala assim, mas... Às vezes, presta atenção, não é aquela questão de ter ou não ter. Vamos imaginar que eu tenho receptor de LDL aqui, mas eu tenho pouco. Você entende? Eu tenho pouco. Não é que eu não tenho, eu tenho menos do que eu deveria ter. E aí, qual pode ser um medicamento que eu possa utilizar para isso? Para corrigir isso? Porque não é aquela questão de ter zero de receptor de LDL, tá? Eu nunca vou ter zero de receptor. Eu vou ter zero. Então, minha dúvida seria se a pessoa nascesse com uma alteração onde ela tem zero. Aí, no caso, é transplante de fígado. Aí não sei, brother. Eu não tenho competência para te responder. Se tiver pouco, eu já consigo te ajudar. Nesse caso a gente pode tomar esse medicamento. Por quê? Como é que eu aumento a oferta de LDL receptor na membrana? Impedindo o PCSK9. Colocando um gene que degrada quem? Que degrada ele.
Entende? Entendi. Algumas coisas eu consigo te responder. Outras a gente vai aprender junto. Beleza? Então fechamos aqui essa parte aqui de lipídio. É só falar agora do HDL, né? Beleza. E o HDL? Quem que produz o HDL, pessoal? Aonde que ele nasce? Fígado, intestino e plasma. Todo mundo nasceu gordinho até agora, não foi? O HDL nasce como? Ele nasce vazio. Por que ele nasceu vazio? Porque ele vai fazer o quê? Recaptar colesterol. Exato. Entende? Então, o que ele faz? Ele faz o transporte o quê? Reverso. Ele tira o colesterol do excesso da periferia e leva para onde? As células. O que as células têm? Parte do colesterol que o nosso corpo precisa é produzido por quem? Parte a célula produz, sabiam? E parte vem de fora. Quando a célula... Como é que a célula faz? A célula ela consegue fazer o quê? Exocitose de colesterol. Ela joga o colesterol para onde? Para fora. Como é que a célula consegue vomitar o colesterol? Através de quem? Transportador ABCA1. Ok? E aí, joguei o colesterol para fora. Quem que vai captar? ApoA1, que está presente aonde? Na HDL, vai fazendo o quê? Enchendo de quê? De colesterol. Nesse meio tempo, o HDL esbarra com quem também? Ele esbarra com outras lipoproteínas e pega um pouco do colesterol que elas têm também, tá? Ah, mas a VLDL não tem triglicerídeos? Tem, mas tem colesterol também. Não é só isso, né? E aí, depois que elas enchem, elas fazem o quê? Voltam para o fígado. Tudo bem? Pode falar. A ApoA1, ela tem qual função? Então, o que a ApoA1 faz? A ApoA1, ela coloca o colesterol que está fora da célula dentro da onde? O que a célula faz? A célula, ela joga o colesterol para fora. Por onde? Qual o nome do transportador que ela usa? Joguei o colesterol para cá. AB alguma coisa. ABCA1. E o HDL? Bota o colesterol para dentro como? A1. Então, a ApoA1 interage com o receptor ABCA1, fazendo com que o colesterol saia da célula, ou que está no sangue também, e entre aonde? Então, o que o ApoA1 faz? É isso aí, ele capta o colesterol da periferia jogando para dentro de quem? Da HDL. Por quê? Porque a HDL nasceu vazia, ela não tem que buscar. Como é que ela vai buscar alguém? Igual quando a gente viaja lá para os Estados Unidos, não é isso? Como é que a gente faz para viajar para lá? Leva a bolsa pura, não é isso? Volta, vai com uma cueca, uma muda de roupa. Vai usando e guardando, né? Senão depois tem que pagar. Então, o que o HDL faz? Ele vai jogar o colesterol para dentro. Via quem? ApoA1. Foi? Esse ABCA1 é receptor? Não, ABCA1 é o que joga o colesterol para fora da célula. Então, o que a célula faz? A célula, aquilo que ela não precisa de colesterol, ela faz o quê? Joga para fora, não joga? Como é que a glicose entra na célula? Passa por onde? Pelo glúteo 4? Como é que o colesterol sai da célula? Pelo ABCA1? ABCA1. Foi pro sangue. E no sangue, como é que o HDL tira o colesterol do sangue? Com quem? Pela ApoA1. Pela ApoA1. Foi? Morreu. É isso aqui que a gente precisa para a prova. Ah, mas o que mais que eu preciso saber? Esse resuminho aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Ó, todo o rolê tá contado aonde? Aqui. Isso aqui eu tenho que levar.
Eu preciso saber o que cada apolipoproteína faz? Precisa. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aqui nasce um monte de fármaco. Cadê o colega que perguntou dos fármacos aí? Quer ver? Ó? Tem um monte aqui, ó. Ó, por exemplo, o que a Orlistat faz? O que esse cara faz aqui, ó? Irineu, Manda aí. no caso, para poder o HDL voltar de novo pro fígado, ele tem ApoB100 ou ApoE? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Acho que ele não falou. Deixa eu ver se fala aqui. Eu vou ver e confirmo para vocês. Eu não sei, tá? Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui no HDL. Acho que ele nem dá esse receptor, mas eu fiquei curioso. Você falou? Eu não sei, não. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não fala. Aqui só fala. O que o Thiago falou? Que as partículas de HDL fazem o quê? Vou retornar. Provavelmente ele vai ter alguma polipoproteína que vai fazer ele entrar. Sim, porque até então todas tinham ApoE ou ApoB100, né? É. Esse cara aqui eu não sei. Depois eu confirmo e mando para vocês aí no grupo, tá? Até para ver se ele falou, sabe? Eu vou revisar o material dele, mas aqui ele fala que retorna para o fígado. Ficou dúvida, pessoal? Tranquilo? Aí o que o Thiago fala lá? Dislipidemias. O que é uma dislipidemia, por exemplo? Para e pensa. Se eu tiver um problema na lipase, eu consigo quebrar o triglicerídeos? O que vocês acham? Não. Não. Como é que... Então, para e pensa comigo. Ali, o que eu usei para poder quebrar o triglicerídeos na entrada dele? Para ele passar pelo endotélio. Antes de entrar, eu também não usei a lipase? Eu não tive que quebrar ele em ácido graxo, mais glicerol? E se eu tiver um medicamento que inibe a lipase? O que o triglicerídeo vai fazer? Não vai ser quebrado. Se ele não vai ser quebrado, ele vai sair por onde? Ele não vai ser absorvido? Não vai ser absorvido. Se ele não foi absorvido, ele saiu, chegou lá no cólon, foi lá para o intestino grosso, não foi absorvido, ele vai ser evacuado. Olha como é legal saber o mecanismo de ação. O que a gente fez no nosso resuminho aqui, ó? Ó, a gente não botou ele quebrando esse cara aqui? Olha esse cara aqui quebrando ele. Tá vendo aqui? Para formar o quilomicron. E se eu boto um medicamento que inibe esse cara? Que é a Orlistat. O que vai acontecer? Eu vou evacuar muito o quê? Triglicerídeo. Faz sentido? Olha esse outro aqui, ó. Ezetimiba. O que o ezetimiba faz? Ele vai impedir a absorção de quem? Colesterol, ó. Ok? Como é que ele impede o colesterol? O fígado aumenta a expressão de receptores de LDL para captar mais o quê? Mais LDL do sangue. Então, esse cara, o que esse cara faz? O que esse medicamento faz? O colesterol que eu absorvo, ele também vem da dieta, não vem? Ele não vem da dieta? Lembra que eu falei com vocês? O que eu como? Sim. O que eu como? Triglicerídeo, não é isso? E como também o quê? Colesterol. Colesterol. Lembra que eu falei que o colesterol passa direto, porque ele é pequeno? Não foi isso que eu falei? Mas ele passa por onde? NPC1L1. Se eu inibir essa proteína aqui, o colesterol vai ser absorvido? Não. Se o colesterol da dieta não vai ser absorvido, eu vou inibir o quê? A minha absorção. Se eu inibo a absorção de colesterol, o que vai acontecer aqui? O fígado vai formar mais quem? O fígado vai formar mais receptor de LDL para tirar ele da onde? Do sangue. Se eu estou tirando mais LDL do sangue, eu diminuo o LDL no sangue. Meu colesterol diminui. Pode falar. Eu tenho que saber o nome dessa proteína? Não. Ah, beleza. Não precisa. Você precisa saber o quê? O que o Thiago vai falar para você? Vai falar assim, ó. Se eu tiver uma proteína que inibe a absorção do colesterol, o que vai acontecer? Aí você já sabe. O que eu falei para vocês? Que
Se eu não estou comendo colesterol da dieta, o que vai acontecer com as minhas células? Eu vou ter menos oferta de colesterol interna, eu vou aumentar o quê? A recaptação do meu colesterol do sangue. Se eu tiro o meu colesterol do sangue, eu diminuo, obviamente, né, o meu LDL plasmático. Ok? Mais um aqui, ó. Estatina. O que a estatina faz? Reduz o colesterol. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o mecanismo dela. Colesterol sintetizado. O que ocorre? O colesterol ele é feito por onde? Eu lembro que eu falei, como é que a célula ela se vira para produzir colesterol? Uma parte do colesterol da célula, ela faz o quê? Uma parte ela faz. Lembra que eu falei com vocês? Uma parte do colesterol a célula faz. Outra parte, ela pega da onde? Do LDL. que está no sangue, não é isso? Do LDL. Só que para fazer o colesterol, a célula usa uma enzima, que é essa enzima aqui, ó. HMG o quê? Redutase. Se eu consigo inibir essa enzima, a célula vai fazer colesterol? Não. Se a célula não faz colesterol, concorda que ela vai tirar mais colesterol do sangue? Mais colesterol do sangue. Entende como é que é o mecanismo das estatinas? Alguém não entendeu? Pessoal, fala comigo. Que importante, tá? Oi, Irineu. Manda aí. Só que aí, no caso, a reação ainda pode acontecer, só que de forma muito mais lenta, né? Que nem você explicou em enzioma. Exato. E, na verdade, vai acontecer menos reações. Nunca vai zerar, né? Então. Isso aí. Esse conceito é bacana que você pegou. Eu custei para pegar isso. Beleza? Manda aí. Então, a ezetimiba, ela não faz com que Essa é outra, né? colesterol. É isso que Beleza. seria a ezetimiba. Exato. O orlistat seria o quê? Que eu não entendi. O orlistat, ele faz o quê? Ele não deixa... Lembra que quando você come o triglicerídeos, eu quebro ele antes de entrar no enterócito? Eu não quebro ele em ácido graxo, porque ele é grande? Quebra. Como é que eu quebro ele? Com quem? Com a LPL. O orlistat, ele age na LPL. Ele diminui a disponibilidade de LPL, que vai quebrar menos quem? Triglicerídeos. Se eu não quebro ele, ele passa pelo enterócito? Não passa. Se ele não passa, ele vai parar onde? Estação de tratamento de água, esgoto e sociedade. Entendeu? Entendi. Então são locais diferentes que eu estou agindo para fazer o quê? Para fazer o meu colesterol interno plasmático diminuir. O early stage, a ação dele é em cima de quem? Do colesterol? Só para corrigir o que eu estou falando, né? A ação dele é em cima de quem? Do triglicerídeo. Do triglicerídeo. Não é do colesterol, tá? Perdão, tá, pessoal? Então, se o paciente ele tem um volume de triglicerídeos muito alto, qual medicamento que eu vou dar para ele? Você não precisa levar isso para a prova, não, só para saber. Adianta dar uma ezetimiba para ele? Uma estatina? Não, eu vou dar o quê? Orlistat. Por quê? Se ele está com triglicerídeos alto, não é o colesterol que está alto, é o triglicerídeos. Então, eu vou dar um medicamento que vai inibir o quê? A quebra do triglicerídeos para entrar no enterócito, que vai embora para as fezes. Então, as fezes fedorentas para caramba esse medicamento. Foi? Tranquilo? Fala comigo. É isso, vocês têm que levar para a prova. Esse aqui é um brabo também, ó. Inclisiran. O que esse cara é? É um RNA que ele vai inibir quem? PCSK9. Então, o paciente aqui, ele está com o quê? Ele está com triglicerídeos alto. Isso vocês têm condição de responder. Paciente que estou dando para ele uma inibição para ele de PCSK9, ele está com o quê? Triglicerídeos alto ou colesterol? Colesterol. Colesterol. Porque eu vou estar inibindo
quem recicla o receptor de colesterol no fígado. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, mais um medicamento. Dúvida, pessoal? Fechamos esse capítulo aí, que é importante para a prova pra caramba. Tá? Tranquilo? O que eu acho legal vocês fazerem, né? Eu vou só dar uma repassada aqui, o que é mais importante, mas o que eu acho legal vocês fazerem? Vocês darem uma olhada aqui, ó. Cadê o exercício, meu Deus, que eu mandei para vocês agora? Ah, tá aqui, ó. Tá lá no final. Ó. Esse material aqui eu mandei lá para vocês. E aí aqui, ó. Ó, deixa eu pegar um exemplo, uma questão. Ó, a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora, mas deixa eu ver se eu pego um aqui que ele. Ó. Aqui, ó. Olha o que ele pergunta nessa questão aqui, ó. Licença, Irineu. Manda aí. Depois manda para nós, fazendo um favor, novamente, esse slide com os novos slides que você fez, com passo a passo, que fica bacana. Até com a alteração que você fez em algum slide lá também, se eu não me Você engano. fala com as escritas? Com tudo novo. É porque Tá bom, eu mando. Mas com as escritas ou sem as escritas? Quase escritos. Quase escritos. Tá bom, já comigo. Ó, o que eu acho legal aqui? Olha essa questão aqui, ó. Ó, de acordo com os dados, olha a pergunta. Sempre vai vir um caso clínico. De acordo com os dados, qual parâmetro bioquímico sofreu maior alteração após mudanças no estilo de vida? Aí vamos ver a questão, ó. Homem de 54 anos, bababá, era obeso, bebia 30 doses de álcool por semana, triglicérides estava em 6, 545. Precisa saber isso aqui? Não, vamos devagar. Colesterol estava alto, ó. Aí eu não sei o valor. Não tem problema, vamos lá. Após as dificuldades, ele, por fim, se propôs a perder 7 quilos. Cortou bebida para menos de 20 doses por semana, bebia pra caramba, né? Começou a praticar exercício regularmente. Passado 12 meses, olha o que aconteceu. O triglicerídeos dele caiu de quanto para quanto? 545 para 227. Colesterol caiu de quanto para quanto? 190 para 180. E o receptor, e o HDL, né, que estava em coisa, caiu para 46. Aumentou para 46, porque o HDL aumentou, tá vendo? HDL é o que remove, né? De acordo com os dados, qual parâmetro sofreu maior alteração? Aí, qual foi o parâmetro que sofreu maior aqui, pessoal? O que vocês acham? Triglicerídeos, não foi? Ó, de 545 foi para quanto? Ó, o triglicerídeos aqui, ó. Ele vai cobrar assim na prova, não vai dificultar tanto assim não, mas só para a gente entender. Ó, o triglicerídeos dele estava em quanto? Não me interessa se o que ele estava comendo ou deixando de comer, não. Mas a pergunta é, qual sofreu maior alteração? Ó, o colesterol de 192 para 180 sofreu muito? Não. O outro de 39, HDL, 39 para 46? Também não. Mas olha o triglicerídeos, 545 para menos a metade, ó. Né? Como é que a gente responde? Ó, parâmetro que mais sofreu alteração foi o quê? Aí ele pergunta, ó, de acordo com qual parâmetro, né? Explique a composição química do triglicerídeos. Essa é a pergunta. Qual que é a composição química dele, pessoal? Triglicerídeos é composto por quê? Glicerol ligado a quê? Não é isso? Aonde que o meu quilomicron vai passear? Ele vai com quem? Com a ApoC2 passear onde? Ó, sua principal função é armazenamento de energia onde? Tecido adiposo e muscular. Tecido adiposo guarda para o corpo, tecido muscular guarda para o seu uso. Aí ele pergunta, sua função, já botei, ó, tá aqui. Difícil. O que vocês acharam dessa pergunta? Ele contou uma historinha toda para perguntar a função de quem? Do triglicerídeos. Ok? Olha a outra. Cite a enzima que, quando deficiente, contribui para quem? O que é isso daqui? Hipertrigliceridemia. É excesso de quê? O que vocês acham? LPL seria... De triglicerídeos, perfeito. Cadê? Se é o excesso de triglicerídeos,
O que pode gerar um excesso? Qual que é a enzima? A ausência de quem? LPL. Não, cuidado, ó. Ah, tá. Você ApoC2. ApoC2. Porque o que a ApoC2 pode fazer? É o cofator. Até poderia ser LPL também. Tudo bem? Mas aqui, o que ele quer saber? Mas, né, a função dele está em cima da apolipoproteína, né? É ela que ativa. Poderia, se eu tiver um problema na LPL, eu vou ter hipertrigliceridemia também. Ok? Mas, Orineu, para LPL funcionar, precisa da ApoC, ué. ApoC2, ó. Foi o que é isso, ó. Foi a pergunta dele, ó. Cadê? Olha a pergunta dele. Colocaria os dois, então? Então, assim, vamos parar para pensar, né? Vocês estão sendo avaliados na prova mais em função das apolipoproteínas, sabe? Então, assim, poderia ser um monte de coisa. Eu concordo, né? O que poderia gerar uma hipertrigliceridemia? Eu posso ter ausência de LPL. Eu geraria outros problemas também, né? Mas, se você colocar lá na prova assim, seria uma... O que eu recomendo a vocês? Se ele perguntar o que pode gerar um excesso de triglicerídeos, assim, você pode até colocar também aqui, ó, primeira coisa, eu posso ter um problema na ApoC2, mas eu posso ter também um problema na LPL, tá errado não. O que não pode deixar de aparecer é a ApoC2. Deu para pegar o rolê? Foi? Fala comigo. Estão aí? Sim. Tudo bem? Poderia. O bom é que vocês já estão pegando, né? Aqui poderia ser um monte de problema, né? É difícil a questão? Não, né? O que eu preciso saber? Cara, tem que saber esse rolê aqui que a gente falou. Tá? Vamos ver se eu pego uma outra aqui. Ó, olha a pergunta da prova. Isso aqui tem chance de cair para cara. Explique a natureza micelar dos quilomicrons. Explica para mim, pessoal. Veio da onde? Da onde que veio o quilomicro? Natureza dele. do triglicerídeo. Triglicerídeos oriundos da Dieta. dieta. Ó, quilomicro e LDL são lipoproteínas com estrutura, blá, 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 blá. Quilomicro são as maiores e menos... Aqui eu botei a resposta bem, né? São produzidos no intestino delgado, blá, blá, blá. LDL são menores, mais densa, produzido no plasma. Fiz uma resposta bem assim, né, bem ampla. Mas o que eu poderia aqui? Natureza micelar do quilomicro. Triglicerídeos oriundos da alimentação. Possui o quê? ApoB48, que é uma apolipoproteína estrutural, e ApoC2. LDL. Acabou. Né? Aonde que o quilomicro é produzido? Em enterócitos. Acabou. E o LDL, como é que eu respondo? LDL, reserva plasmática de quê? Colesterol. Produzido no Sangue. sangue. Produzido no sangue. Que mais? O que eu tenho de apolipoproteína na LDL? ApoB? ApoB100, não é isso? ApoB100. Acabou. Tá respondido. Entende, pessoal? É isso que vocês vão se deparar no dia da prova lá. Então, precisa entender isso aqui. Como é que você faz? Cara, explica pro coleguinha, coloca lá no papelzinho. Faz o resuminho, igual eu vim fazendo aqui, sabe? Faz o resuminho, igual eu vim fazendo aqui, ó. Esse resuminho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Conta a historinha. Era uma vez. E aí vai embora. Beleza? Tranquilo? Dúvida, pessoal, sobre lipídio? Eu tô com tempo escasso, pessoal, mas eu só vou pontuar com vocês aqui o que eu acho importante aqui do restante, tá? Senão a gente vai ficar aqui horas e horas, né? Mas vamos lá, vamos pontuar com vocês o que eu acho legal aqui, ó. Carboidrato, que vai cair. Ó, só para pontuar com vocês, tá? O que precisa levar para a prova de carboidrato?
Isso aqui. Quais são os 7 hormônios que fazem parte da homeostase da glicose? Ok? O que é hipoglicemiante? O que é hiper? Natureza proteica. E aí, Papai do Céu foi muito bom com a gente. Ok? Foi muito bom com a gente. Eu tenho o quê? Eu tenho o cortisol, que é um esteroide. Todo o resto tem natureza proteica, com exceção de quem? Adrenalina. Adrenalina e epinefrina é a mesma coisa, tá, pessoal? É termo utilizado no Brasil e nos Estados Unidos. E a adrenalina, que é um amino, derivado de aminoácido. Isso aqui tem que levar para a prova. Então a adrenalina não seria uma proteína? Não, é amino. Amino é aminoácido. Produzido como? Ligação peptídica, depois teve ligação de quê? Hidrogênio da cadeia que se repete, depois teve uma daquelas 4 ligações lá, assim como eu formo uma proteína. A gente fala que é o hormônio amino. Tá bom? Então eu tenho aqui natureza proteica, quase todos, né? E eu tenho aqui o cortisol, que é esteroide, e o adrenalina, que é amino. Isso aqui tem que levar para a prova. O que é hipo, o que é hiper? Tá? Ó, as incretinas, vai cair. Ele tem uma questão, vou mostrar para vocês ali, a questão bem fácil. Aonde são produzidos os GIP e o GLP-1? Isso aqui é importante. Tá bom? Então, vou botar aqui prova. Depois eu vou marcar direitinho e mando para vocês. Ó, todo o rolê aqui da GIP e GLP-1, mecanismo de ação das incretinas, isso aqui é importante. Ó, saber o que é glicólise, gliconeogênese e glicogenólise. Em que situação que ela tem, que ela não tem. Tá? Mecanismo de liberação da insulina caiu no período passado. Tá? Tá aqui, ó. Como é que eu libero a insulina? Como é que eu libero a insulina? Entra a glicose. A glicose que está presente no sangue, ela entra pelo GLUT2, vai aumentar a produção de ATP. ATP permite a entrada de potássio, não é isso? Potássio, na verdade, permite a entrada de potássio, ocorre despolarização. Despolarização vai fazer o quê? Vai fazer a entrada de cálcio, e a entrada de cálcio faz o quê? Saída de insulina, tá bom? Então, esse mecanismozinho aqui é importante, ó. Entrada de glicose, produz ATP, ATP fecha canal de potássio, ok? Despolariza a membrana, fechamento dos canais de potássio, abre canal de cálcio, o cálcio abre e vai fazer uma exocitose das membranas de quê? De insulina, joga insulina para o sangue, tá? Mecanismo de ação da insulina, você vai levar. Isso aqui você tem que levar para a prova, tá? Ele perguntou no período passado, eu lembro que ele corrigindo a vista de prova da P2, ele ficou bravo a beça, que ele falou lá assim, pelo amor de Deus, gente, a insulina não entra na célula. Eu já falei com vocês. Blá, blá, blá. Acho que teve alguém que botou que a insulina entrava na célula. Não entra, né? Então, importante saber isso aqui. Não. Efeito final da insulina. O que é uma resistência à insulina? Glicação de proteína. O que é glicação de proteína? Se eu tenho glicose demais no sangue, né? O que a glicose faz? A glicose vai interagir com quem não deveria interagir, que é o grupamento amino dos aminoácidos. E aí vai formar o quê? Uma proteína que vai... Pensa comigo, se eu colocar glicose numa proteína que não deveria ter glicose, essa proteína vai ter a mesma função? Não vai ter. E aí, como é que eu sei? Papai do Céu foi muito bom, cara. Papai do Céu fez o seguinte, a glicose, ela também gosta de fazer glicação de proteína com quem? Com a hemoglobina. Só que, assim, milagrosamente, a glicose não altera a função da hemoglobina. Mas se eu tenho uma hemoglobina alta, eu sei que eu estou com um problema de quê? Glicose alta no sangue. E qual que é a beleza da hemoglobina? Você já sabe, a hemoglobina tem uma vida útil no nosso corpo de quanto tempo? 90, 120 dias. Isso aí. Então, se eu tenho uma hemoglobina que tem vida útil de 90 a 120 dias, é sinal que eu estou com glicose alta há quanto tempo? Há 3 meses. E aí, aquela pessoa que você faz assim, né? Tem muita gente que faz assim, né? Homem, então, adora fazer essas coisas maluquices, né? O cara fala assim, não, vou fazer exame de sangue segunda-feira.
Aí o cara passa sábado e domingo morrendo de fome. É bem coisa de homem mesmo, né? Aí chega lá na segunda-feira, o que você faz? Ele vai medir a glicose no sangue, vai dar baixo, não vai? Mas aí a gente mede o quê? A gente pede o exame. Glicado. Aí o artista, né? A gente pega ele pelo pé, porque eu estou medindo o quê? Como que ele está se alimentando nos últimos 90 a 120 dias. Tá bom? Então, isso que é a glicação de proteína. Glicose pela via glicolítica, enzimas da glicose, não vai perguntar isso. A questão de NAD e FAD, ele sempre pergunta uma. Umazinha vai cair. Metabolismo, glicose, via glicose. Gliconeogênese, glicogênese. Aqui tem que levar para a prova. Ó. Vou marcar para vocês. As vias da pentose e fosfato, eles que ele inventou agora esse período. Então, isso aqui pode ser que caia também. Consequência, ação dos hormônios, ó, isso aqui é importante para a prova. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Tudo bem? Como eu não tenho prova difícil essa semana, eu só tenho prova de anato e de neuro, mas eu vou dedicar mais uma meia hora para vocês aqui. Eu vou colocar uma marcaçãozinha assim para vocês, ó, e vou mandar o material de novo, ó. Vou mandar essa marca, ver se resolve, que eu acho que ajuda, né? Ó. Se eu mandar o material para vocês assim, naquilo que é importante, ajuda? Ajuda demais. Vou fazer isso aqui rapidinho, então vou mandar para vocês. Pessoal, foi isso, tá, pessoal? Desculpa, não consegui ficar mais com vocês aí, mas couro tá pegando pro meu lado aqui também. Mas espero que tenha ajudado, tá? O material de vocês aí, eu mandei todo o material aí que ele pediu, as questões que precisava, tá com vocês. Agora Você só vai vou mandar marcar. esses slides ainda Agora. hoje? Vou mandar Beleza. agora. Manda com as anotações do Oi, Lineu. quilomicron também para ajudar. Faz um favor. Aham. Vou pagar nada não, pode deixar. Beleza. Oi, Lineu. Eu acho que Pode. você tinha comentado que ia ter lista de presença. Já teve. Vai ter? É online. Vocês entraram, já pegou. Ah, beleza. Tá Valeu, bom? tá? Beijo, beijo. Pessoal, boa prova, tá, pessoal? Obrigada, Lineu. Fica com Oi, Deus Lineu. aí, tá bom? Tamo Oi, Lineu. junto aí. Fala, irmão. Aí, no caso, eu tô sem meu nome aqui. Mas o Thiago não vai querer isso não, cara. Não preocupa não. Ah, então tá Ele só tranquilo. pergunta só para saber a quantidade. Ah, então tá Mas ele não show. vai dar ponto, não. Já deu 50 pontos para vocês. É verdade. Até me perguntou Valeu, se era para dar mais obrigado. ponto. Era para dar mais ponto para vocês. Eu falei que não precisa, que a turma tá. A gente tá contando mais pontos, Irineu. Hã? Nós estamos contando com mais 2 pontos, pô. Não, vocês estão querendo ganhar uma prova, né? Não. Beleza, pessoal, ó. Beijo no coração de vocês, tá, pessoal? Boa prova, tá? Valeu. Vou mandar já daqui a pouco para representante aqui. Beijo, tchau. Enel, você consegue tirar uma dúvida bem rápido? É só rápido mesmo. Ah, quase que eu cancelei. Peraí. Pode falar. É que os hormônios hipoglicêmicos, você falou, é insulina e glucagon, e tem mais um, né? Ou é só insulina e glucagon? As incretinas, né? GIP e GLP-1. Também são hiperglicêmicos. Não, cuidado. Você tem hipoglicêmicos. O que você tem de hipoglicêmico? O que diminui a glicemia no sangue? O GH, cortisol, adrenalina. Não, isso aumenta. Isso são hiper. Ah, não, confundi. Tudo bem? O que você tem de hipo? Aí você vai ter insulina, GIP e GLP-1. O resto todo, o que ele faz? Eles aumentam. Aumenta. Então, cortisol, epinefrina, glucagon.